Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando das escolas helenísticas, né, no sentido lá da Grécia Antiga, vendo algumas correntes de pensamento e aprofundando essa base, esse raciocínio reflexivo, porque esse é o princípio que nos coloca em prática, né? E aí a observação, ela é um produto, né, que desfamiliariza os seres com as convicções, né? Você tem dentro de bancos de dados, de olhares, né, de observações, a gente meio que gerencia convecções desses olhares, né? Esses são os produtos. E essas convecções, elas só são armazenadas com o empreendimento quando a gente logicamente cria estruturas de contenção observada. Essa contenção, ela se torna uma coisa que a gente chama de complemento, né? Ou seja, são motivos que fazem complemento nas armações de olhares, né? Você tem a objetificação de um certo padrão de olhar desobjetificado pelos produtos daquilo que já viu, já foi visto. E aí aquilo que você já viu, você consegue olhar com mais atenção e até dizer aquilo que olhou. E pensar sobre isso, né? Bom, então, antes de começar a ver a corrente filosófica que a gente vai colher, né, vai adimensionar os olhares lógicos que ela tem nesse seu prontuário científico, nós precisamos de nos desarmar desse estado presente e criar um estado de concepção imaginada pelo princípio desses anguladores de percepções que se destacaram ao longo dos anos até fazer com que a gente convergisse hoje para as nossas educações, né? Então, eis aqui, né, produtos artísticos da época. E o que esses produtos artísticos nos dizem? Nos dizem padrões ecodificantes das personalidades que naquele tempo exerciam a arte de pensar para aprovar para as pessoas produtos dos seus pensamentos, né? Então aqui a gente consegue ver algumas apresentações, né, desses artistas. E aí isso nos diz uma imprecisão até que a gente consiga empreender dessa preciosidade um precisionismo, né? É como se a gente decomposse entre todas essas articularidades dessas imagens, desses estudos, desses redimensionamentos materiais, um empreendimento lógico que vai cada vez mais se tornando preciso conforme a aparência nos ensina, né? Conforme esses reflexos motores nos tenha
o encantamento matricial, matemático, lógico, sensitivo e também, né, combinativo, nesses sentidos de cadeias de montagem. Então aqui a gente está vendo várias imagens para poder renderizar a nossa lógica para esse particípio de frequência, né? Pois nesses locais que a gente está assistindo viveram grandes pensadores, né? Grandes protestantes no sentido das bases estruturais das ciências que levamos em consideração nos dias de hoje para poder arquidimensionar valor, não só no sentido do reflorescimento familiar, quanto do reflorescimento de lojas, né? De empreendimentos com outros seres de sociedade, de partilhar esse mantimento de situações desvestidas pelas artes de encantar valor material. Nesse sentido de nos carregar de trocar experiências, né? A partir desse lado de escola, né? Então, o que seria a escola? A escola seria algo como uma barra de segurança. Essa barra de segurança, ela vai ser localizada dentro de nós quando a gente for fazer um movimento progressivo dentro de nós a partir das contrações. Então a gente tem esses movimentos progressivos que nos fazem não só instalar memórias, né? Esses movimentos progressivos que não fazem só nos instalar memória, mas dizer diferenciais de escalas a partir de degraus. Esses degraus são vetores que nos permitem a instalização, ou seja, nessa altura, nessa pressão, eu consigo um plano de extração, né? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a escola, ela escora segurança em nossa escala. E então a escola helenística, essas escolas helenísticas, elas têm esse fundamento, porque nós somos um sistema fechado, porém existe um espírito dentro da gente, né? E esse espírito, ele encerra todos os sentimentos decompostos, né? Porque olha só, tudo isso aqui, ó, o olho, o ouvido, a mão, o pé, eles desencontram escalas de processamento lógico, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma reta, porém a gente transforma essa reta em escada, pois a escada nos ajuda a fazer contenção de músculo, né? Então vejam só, essa contenção, ela consegue criar aderência em plano. Aderência em plano.
concentração. Então, quando a gente cria aderência, cada degrau ele significa para nós vetores de arquivos. Aqui a gente consegue criar vetores e desescorar neles várias sensações por pressão, por altura. Tem essa. Então, olha que agradável é para nós saber disso, né? E aí aqui a gente tem as flechas de sensações. Quando a gente quer subir as flechas, né, a gente precisa, né, quando a gente sobe essas flechas, a gente, beleza, sobe. Às vezes a gente sobe no automático, né? Então aqui a gente tem a entrada, né, o chão. Vamos pôr que aqui é uma superfície. E aí o que acontece? Nós estamos aqui embaixo, queremos subir. E às vezes a gente sobe até mesmo no automático. Ou a gente sobe no manual. Ou a gente sobe em um meio termo dos dois, né? No meio. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem condição de instalar toda vez que a gente sobe e desce, a gente tem o resultado da partida, ou da subida, né, ou da escala. Partida, subida, escalada, o que você quiser chamar. E aí esse resultado da partida, ele é um conselheiro, ele é um eixo de conselho. Se você pegar esse eixo de conselho aqui e localizar ele, esse eixo de conselho, você consegue se tornar um conselheiro de concentração. Conselheiro de concentração. E aí esse conselheiro de concentração, ele tem várias estratégias. E essas estratégias escoram, ou seja, escolham e colam nos locais, nos planos, na localização, os conselhos de concentração. E toda vez que você voltar, toda volta tem seu preço, seu apreço de conselho. Superfície, galera, legal? Superfície. Então, geralmente a escola é isso. E hoje a gente vai falar da escola peripatética. Não conheço, nunca ouvi falar, mas a gente vai buscar o extrato desse insumo helenístico, né? Desse insumo helenístico. Insumo helenístico. Não.
Então até por isso eu trouxe essas imagens, ok? Então olha só como que as pessoas viam o interior. E no interior de nós acontece muita dramaturgia. Então vamos lá, vamos entender a galera, os estudantes daquela época. Vamos lá, o estúdio daquela época. Imagine que a gente está procurando a nossa mente, né? Nós estamos procurando nossa mente, respostas para a gente ser assim. E aí a gente está olhando os nossos filhos, né? Nós estamos assim, como é que a gente vai encontrar respostas? Estamos muito atônitos, querendo respostas. E aí a gente está escalando essas respostas na natureza, né? Nós estamos buscando escalar. E aí toda pista, vamos tentar aqui, toda pista para nós, opa, não estou conseguindo, vamos tentar uma por uma. Aqui. Toda pista merece uma observação diferencial, né? Merece uma merece sofrer uma estratificação, né? Então aqui, ó, conselho de concentração. Então toda pista merece um conselho. Então a gente está lá, está investigando, está num período que as escolas estão bem hidratadas financeiramente, né? Existe muito investimento escolístico. E aí nós estamos querendo entender por que a gente é assim, né? Queremos olhar para o nosso interior. E aí a gente utiliza muita observação, né? E aí os mais velhos, eles começam a perceber um diferencial dos mais novos, né? E aí isso cria um certo ponto de desordenação, né? Então a gente precisa de criar divisões para conter esses pontos, certo? E aí essas divisões, vão desamarrar esse X, esse agente empecilhador, e vão colocar essa desamarra como um motivo lógico. Conselho, né? Motivo lógico. Conselho. Então, e aí esse conselho ele vai ser transmitido pela escola. Então, como que a gente vai garantir? A gente vai provar. E aí como que a gente prova? A gente tem várias formas de provar. Uma delas é o lado do teatro.
a dramaturgia. E sabe quem faz muita dramaturgia? O nosso sistema automatismo, né? O nosso automatismo. Essa escada aqui, ó, ela é muito dramaturga, né? Por quê? Olha o que acontece. A sensibilidade, ela é um mapa e possui escala. O que isso quer dizer? Que cada um de nós, na sociedade, somos um continente de contenção viva, né? Beleza. E aí, o que nos diferencia é a escala na sociedade. Por quê? Para a vida, somos iguais, né? E aí, essa escala na sociedade, ela tem várias dimensões de ideias, de altura. Então nós temos várias ideias de altura. Ideias mesmo. Ideias de altura. E nessas ideias de altura existe a consideração íntima, né? E a consideração por tema, ou seja, desintematiza. Vocês estão conseguindo entender? Conseguem entender que existe um mapa de cada ser, que olha para o mapa de cada ser? Vamos ver isso na prática. Um pouquinho. Mapa. Então a gente tem um mapa que nos apresenta, né, regiões. E aí a gente sabe que para ir de uma região para outra, esse mapa ele está numa escala X, né? Vamos pegar aqui, ó, cartografia. Então a gente tem mapas que buscam imitar os continentes em uma folha com mais dados possíveis. E aí você tem as escalas do ambiente na folha que imitam as escalas no real. A mesma coisa acontece conosco nos sentimentos, né? Então a gente está sempre desmapeando os nossos sentimentos a partir dos conselhos de concentração que nós mesmos instalamos. Esse conselho nós instalamos. Sabe como que a gente instala? Isso é o produto da fibra de contenção. Contenção de quê? Contenção desse conselho. A nossa fibra de contenção para esse conselho é a que diz adrenalina, desaderência à dúvida, né? O conselho. Então você tem esse sistema de progressão muscular.
Então, olha só, a gente tem essa imagem, agora olha para cá. Tchan, olha isso aqui. A gente não tem uma curva de exponenciação? Né? Vamos lá, o que é exponenciação? Exponenciação é a progressão de um número. Olha. Potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. E isso somos nós na sociedade. Só que para mapear-nos, a gente tem cartografia de sentimentos. Excelente dígito. Cartografia de sentimentos. E aí a cartografia de sentimentos, ela instala valores de exponenciação de conselhos, onde a gente investe materialmente produtos de ponto de vista. E sabe o que são isso? Sinalizações, são títulos de organização comercial, que são também sinalizações. Vamos pôr só sinalizações. E aí o que essas sinalizações servem? Elas servem para tudo, para saúde, para o lazer, para o trabalho, né? Para família. E aí todos esses de mapas, tensão de sentidos, de sentimentos. E aí os sentidos nos levam para casa. A casa, mas que casa? A casa do equilíbrio de eluição anelar. O que isso quer dizer? Que a gente tem várias alianças que rodam nesses planos no nosso interior. E essa aliança é o nosso papel de lá vem aquela palavra, ó, de responsabilidade conhecida dentro dos conselhos de desimportar operação expoentizada de reação partindo de nós. Então existe essa tarefa escolástica. Então isso tudo são controles. E aí os artistas desses controles, eles vão trabalhar as suas dramaturgias. E o que é dramaturgia? É a pessoa aprender a aplicar a diferenciação, né? Nessas panelas aqui, ó, você tem a diferenciação da ação, a transdução e a reação expositiva. Vamos lá de novo. Ação, aferência, aderência, eferência. Então, para quem não sabe, a aferência são as partes periféricas do nosso ser que fazem contato com
outro ser, né, que estão em contato, são a periferia do nosso corpo. É como se fosse num globo, numa bola, numa célula, fosse a membrana aqui, ó, fosse o plástico aqui. E aí tudo que encosta nesse plástico, né, ele encosta, tudo que encosta aqui e faz uma operação inflexionada, né, de segurar isso aqui, aí transmite essa pressão, essa energia. O que acontece, né? Faz uma ação e essa ação é transmitida, e essa mensagem dessa ação transduz uma reação. Toda transdução e toda reação, ela é um eco, é uma equalização do efeito. E aí essa equalização desse efeito, ela pode, por motivo vetorial de contenção, tanto do tema teatral, do papel do teatro, né? Olha só, como da chama adversativa dessa delegação motora, ela pode ter várias direções. Só que as lojas, os arranjos dessa análise combinatória, elas colocam isso em uma vela de contenção marítmica ou rítmica, né? E aí essa vela de contenção rítmica desaconselha o ser a se tomar de educação uma aderência para escorar e escolher colar-nos sobre os conselhos de concentração um resultado, né, que desparticulariza imagem, expoência, ou seja, uma arte. Perfeito? E aí tudo fica importante nessa quadra, né? Nessa versão. Então vamos ver aqui o que é para peripatética, né? Será que é plateia, né? Patética. Escola peripatética. Então aqui, ó, filosofia helenística. A escola peripatética, ou peripatoi, do grego, não sei ler, que caminha, né? Fundada por Aristóteles. Então vamos aqui, ó, que caminha, fundada por Aristóteles. Vamos lá, peripatoi. Permaneceu existindo ao longo da época helenística. Aristóteles morreu 1 ano após Alexandre, e a direção do liceu ficou a cargo de Teofrasto. O pensamento aristotélico se manteve como base fundamental, embora novas tendências na noção de universalidade tenham se estabelecido, chegando ao século I a.C. Andrônico de Rhodes gerou uma nova tendência para a filosofia de produzir comentários acerca das obras do mestre, atendendo-se destaque em particular a figura Aristóteles. Para os peripatos, o modo de obter a felicidade estava em encontrar a moderação média entre dois extremos, ausência e excesso. Então, moderação.
Assim, para uma vida de virtude era importante um equilíbrio entre razão, hábitos e natureza. Então, você tem moderação entre a natureza e sua delegação de convivência. Então vamos ver, né? Aristóteles. Nós temos o Aristóteles como... Então vamos lá. Moderação. Peripatética. Tá. Nessa resolução, a gente tem que a moderação ela é um veículo que precisa de sentidos, né? Então você precisa de colocar os sentidos na conexão. E aonde que a gente tem conexão? É na natureza. Da natureza. Só que a natureza ela sempre tem vários tipos de conexão. Por quê? Porque a natureza e a conexão ela varia em cada continente ou em cada ser, colocando o ser como um continente, como um mapa. Então existe uma variação de naturezas e até por isso a dialética chega sempre num equilíbrio de naturezas, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que se o ser ele tem um mapa desnaturalizante, né? E a gente entra em acordos, a gente precisa de ter pontos de acordar os seres em nós, né? Nessas conexões. E aí isso modera a ação nessas conexões. Mas para fazer isso, nós precisamos às vezes de sacrificar. Sacrificar o quê? Sacrificar sentimentos. Então existe uma base de escolhas. Escolhas do que sacrificar. E aí quando a gente está falando de sentimento, as escolhas do que a gente vai sacrificar para entrar nesse ponto em comum, né, nessa ponta de fatia aqui, esse para nós aqui, ele precisa de ter uma identidade. Essa identidade ela se torna a fonte de saber. Essa fonte de saber, que é essa identidade aqui, que são pontos em comum por natureza, ela consegue ser mais bem escalada a partir de moderação vetorial. Então você tem sempre aquela escada, né? Aquelas escadas que tem dupla personalidade, né? Só que vejam só, a gente tem vários ângulos para ver um objetivo. Um
um objetivo. E o objetivo, ele é uma base de contenção. A contenção, ela nos modera. E aí a gente contido, a gente se sente desapertado sobre a contenção. Então você tem um desapertamento sob a contenção dos sentidos que sofrem conselhos de fonte de saber, de fontes de saber. Os conselhos são fontes de saber. Só que quem aconselha não são os pais. Os continentes. Os pais e seus continentes. Verdade. São os pais e seus continentes. E aí lá vem as características continentais. Essas características continentais desses pais que têm vida em comum contida, eles já têm muita carga de conselho de sentimento. Eles nos ajudam a tomar melhores ângulos de escolher olhar. E aí, escolhendo olhar, a gente pode interpretar a escada pelo ângulo vetorial certo, Você pode escolher aqui, você pode escolher olhar para cá. Ela vai desinformar a partir do seu olhar, Tem uma desinformação. E essa desinformação, ela vai garantir o ponto em comum entre dois olhares, A gente chama isso de garantir o ângulo em comum. Sob dois olhares. Difração. E essa difração, ele é meio que um quiasma. Ele consegue fazer um ponto de contenção, um ponto de peri-pá. Sabe quando a gente bate em uma mesa? A gente tem uma mesa aqui, uma imagem, um conselho. E aí quando a gente bate nesse conselho assim, a gente pega a mão e bate. Quando a gente faz isso aqui com a mão, esse arco aqui, ele solta um pá. Então a gente esperar o pá, essa progressão aritmética desse som, dessa informação que desarca para nós um dreno, uma aderência, a gente espera as águas acalmarem, a atmosfera acalmar, o som acalmar, para enxergar o plano esticado. Porque quando dá pá na atmosfera com o som ele não fica assim, Quando a gente espera, ele estica de novo. Ele vira uma manta. E aí é realmente assim dentro da gente, Assim a gente consegue esticar melhor a tensão.
para descruzar-se com moderação um ponto em comum, né? Ou seja, trazer isso aqui para cá. Bacana? Tá. Isso que eu mostrei ele se resume nisso aqui, ó. Duplo sentido. Isso aqui se resume em visão diferente, não, opiniões diferentes de um ponto de vista. Essa aqui, ó. Isso se resume nisso, ó. Em valores de conselhos, né? Vamos lá. Então, vamos só terminar esse aqui. Aqui, ó. Vejam só. O que é moderação, então, nesse paripatética? Para esses dois serem felizes, né? Olha só. Você tem dois agentes aqui, ó. Só que eles estão olhando de dois pontos diferentes uma imagem, né? E aí esse olhar tá dizendo para cada um tá afirmando que uma coisa é uma coisa, né? Que essa imagem é uma coisa e esse aqui tá mostrando que é outra. Então é isso aqui, ó, né? Tá vendo aqui? Um ponto. A moderação é você chegar e definir regras para moderar a esses dois uma associação que vai ser assegurada, né, esteticamente, né, vai ser para os dois vai ser aderida. Então, esse é o comprimento, é o descomprimento com a ordem peripatética. Ó, a escola peripatética foi um círculo filosófico da Grécia Antiga que basicamente seguia os ensinamentos de Aristóteles, o fundador. Foi fundada em 336 a.C., quando Aristóteles abriu a primeira escola filosófica no Liceu, em Atenas, e durou até o século IV. Aí o Liceu, vamos ver aqui, Liceu, escola filosófica fundada por Aristóteles. Então aqui, ó, vejam só, o que isso quer dizer? Quer dizer que
há uma felicidade plena entre todos esses vetores aqui, que conseguem ter vários pontos de interrogação sobre algo assim, ó, sobre essa imagem aqui, né? O que acontece? Que esse atendente aqui, ó, de contenção artificial, de contenção imaterial, ele disponibiliza do tempo dele para desinstalar regras, né? Para que todos esses vetores consigam fluir sobre uma perspectiva semelhante nesses mapas cartesianos de sentimentos que elas estão sendo elevadas de conta nessas assinaturas musculares, né? Nesses empreendimentos de apreender, drenar seus processos. Drenar e desdrenar, né? Que aí, ó, drenar é a escada, drenar é o dado conselho de plano de aliança de plano de aliança de não de responsabilidade. E aí a responsabilidade de interpretar a partir de um moderador deixa todo mundo mais com a interpretação mais parecida. Então, vamos pôr aqui, ó. A Nossa Senhora das Interpretações Parecidas. Então, eis a Nossa Senhora regra. Perfeito? Vamos lá. Caminhando. Então, peripatético é a palavra grega para ambulante ou itinerante. Você tem regra. Ambulante, perambulante. Itinerante. Peripatéticos, ou os que passeiam, eram discípulos de Aristóteles em razão do hábito do filósofo de ensinar ao ar livre, caminhando enquanto lia e dava preleções sobre os portais cobertos do Liceu, conhecidos como peripatos, ou sob as árvores que o cercavam. Itinerante. A escola sempre teve uma orientação empírica, em oposição à academia platônica, muito mais especulativa. Tal característica se acentua quando Teofrasto assume a direção. O mais famoso membro da escola peripatética depois de Aristóteles foi Estratão de Lampsaco, que incrementou os elementos naturais da filosofia de Aristóteles e adotou uma forma de deísmo, que é uma oposição ao teísmo. Acreditava numa criação do universo a partir de uma inteligência superior. Podemos ter conhecido disso através da ação de livre pensamentos. Aqui a gente tem outros membros destacados da escola peripatética. É importante, né? Aristoxeno de Tarento, Sátiro e peripatético, Eudemo e Rhodes
Andrônico de Rhodes, Critolau, Alexandre de Afrodisias e Temístio. Bom, tá. Quando a gente tá buscando naquela época conhecer, andando e vesturificando todos esses embriões das partes, das repartições, né? Você tem a conduta de exponencial, né? E aí a gente sabe que a gente consegue, nesse vetor aqui, nesse embrião, colocar ele a um exponencial, né? A uma chaminé, a uma identidade, certo? E isso aí, essa identidade, né, cabe ao recitatório encontrado nesse espelho aqui, ó. Então você tem esse espelho que poderia ser, que serve de exemplo. Então a gente tem um templo desse espírito. Olha que legal, cara. Olha onde que a gente chegou. E esse espelho, a gente sabe que ele tem proporções de desespelho. Não é mesmo? Diz espelho. Então, para cuidar desse espelho, que é um templo de identidade de Deus, por que não? Uma vez que Deus é o princípio, a verdade e a vida, e Ele desfaz no ser marcações de conselhos de concentração por conta da experiência sensitiva do respeito, onde ele encontra esses dramas da vida. Nós encontramos esses dramas da vida, motivos de conselho para poder não errar mais, né? Não falhar na hora dos ensaios, né? Porque todo ensaio merece um conselho diferente. Merece ou remece, né? Um conselho. E aí a gente vai juntando conselhos a partir desses templos. Não é mesmo? E aí o que acontece? Esse ele vai desacordar pelos desespelhos que ele consegue ensaiar ao ensaiar. E olha só, o merecer é o expor de identidade que ele vai formar a partir dele. Então, qual que é o seu nome próprio? Meu nome próprio é esse, Abner. E aí, qual que é o seu segundo nome? Meu segundo nome é esse. Meu terceiro nome é esse. E agora, que se eu não tiver mais nada, a progressão de nomes que forem aparecer, escutem bem, ó. A progressão de nomes que forem serem noves, não, de
que forem sendo revelados, ou seja, sendo acesos, sendo chamados, devem ser atendidos pelo sopro do Espírito. Legal? Atendidos pelo sopro do Espírito. Sopro do Espírito. Porque esse sopro, ele vai esticar, ele vai temperar, ele vai desespelhar essa chama, essa revelação, esse nome, que vai surgir posterior você sair da sua família, porque esse é o seu gênero de família, de identidade família. Perfeito, pessoal? É isso. Você entendeu? Deu para entender o que é uma exponencial? O que é uma escala de contenção? E o que é instalação de segurança, de conselho? Isso são complementos para nós passarmos a portas, a desimportar-nos. Porque olha só, isso aqui é experiência, tá vendo? Vamos pegar essa imagem. Esse é o caminho, não só da rua do seu interior, quanto das ruas do seu bairro, dos seus passeios, porque tudo é igual, sendo matéria. Só o valor aqui muda pelo nome que muda aqui, ó, pela identidade que aparece, ó. Vamos pôr aqui, ó, que o 2, o nome dele normal é 2. Então, o meu nome é 2, o meu nome é Abner, o meu nome é 2. Só que se eu pegar o Abner elevado a 2 Abner, eu clonar o Abner, eu capacitar o Abner, ele vai virar 4, ou Abner e o segundo nome. E assim sucessivamente, ó. Então eu tenho um vetor, um embrião, um templo do Espírito. E aí esse templo do Espírito, né, ele está na sua placa de contenção, no seu corpo. E aí agora eu posso colocar ele a determinado expoente. E aí esse expoente vai desinstalar esse espírito a partir das regras. E essas regras vistas aqui, ó, nas Nossas Senhoras das interpretações parecidas. Então aqui, ó, a gente vai parecer, e sobre a aparência a gente vai nas nossas identidades desespelhar, desidentificar sob desespero, desespelho. Perfeito? É isso. E aí assim a gente vai conseguir escalar e desespelhar dramas do sucesso dos mundos particulares, desespelhar os dramas, né? Desse caso de aderências que a gente precisa ter até para cumprimentar os outros, olhando, né, com a fixação. Então vejam bem, isso é escola de escolha, né, onde a gente colamos, né? Nós colamos. Se vocês repararem, essa partição aqui, ó, ela se torna uma rampa.
E aí, se vocês olharem para os seus braços, para suas pernas, para suas superfícies, elas são rampas também. E aí o interior, ele tem da pele, aqui, ó, da pele ao interior. Resultados sensitivos diferentes, ó. Então, dependendo da pele em contato com alguma regra e alguma matéria regrada, né, você tem mensagens interiores diferentes. Tranquilo? E aí você consegue, dessas diferenciais, fazer cálculos de contração, de realização de escolhas melhores para eferir o meio sobre essa transdução sináptica, né? Sobre essa transdução de contatos. Tá, então as doutrinas principais desse paripatética, quais que são as doutrinas? Doutrinas dessa moderação. Doutrinas paripatética. Os andarilhos lá daquele tempo. A visão filosófica de Aristóteles caracteriza-se pelo esforço em captar a realidade de modo unitário, contra o dualismo de Platão, e ao mesmo tempo pela tentativa de restituir as causas últimas de tudo aquilo que é mutável e contingente a um princípio único transcendente. Com este propósito, Aristóteles postula 4 causas fundamentais: a matéria e a forma, para explicar a estrutura intrínseca das realidades corpóreas. Então, a matéria e a forma. Para quê? Explicar as estruturas intrínsecas das realidades corpóreas. O agente e a finalidade. O agente e a finalidade. Para explicar a origem das coisas e seu dinamismo. Então, que você quer explicar a realidade material, né? Corpórea. E aqui você quer explicar o dinamismo das coisas. Então, essas 4, a matéria e a forma, agente e finalidade, tem objetivo de são peças. Isso aqui se torna, na doutrina paripatética, de andar e formular pensamentos sobre a moderação de 2 pontos de vista. Você precisa de explicações que forneçam esse lado de quiasma, né? Você precisa de regras de estimular essa realidade do que a gente vai fazer, do que é para nós, né? Tipo, nós temos essa realidade e ela significa para um, só que para outro ela não vai significar tanto assim. Por quê? Né? Porque
ele não passou por experiências semelhantes. Então, existe essa forma que busca semelhança, partilhar semelhança, status de semelhança. Então, esse é o camarada, ó, o status. Quando a pessoa ela estende a validação de status, ela aceita, né? E aí ela começa a aceitar a realidade, e aí e a dinâmica da realidade sobre finalidades, né? Sobre bases de contenção. Isso aqui é a doutrina. Vamos ver aqui, ó. Vale-se desse princípio para resolver todos os grandes problemas. Problema cosmológico, composição ilemórfica de todas as coisas, ou seja, todas elas são constituídas de matéria e forma, tá? As quais se encontram na relação de potência e ato. O Aristóteles, ele tem esse negócio de potência mesmo, potência e ato. Então a gente tem a matéria e a forma, e esse problema cosmológico ele tenta saber que matéria é essa, né? Como classificar essa matéria e essa forma, né? Que aparece diferente em cada matéria. Então existe esse fundamento para poder encontrar essas relações que respondem potência e ato, né? E atuação. A teológica. O dinamismo das coisas e seu devir são provocados pelo primeiro motor móvel. O que é seu fim último? Deixa eu ver. O dinamismo das coisas e o seu devir. Devir é conceito filosófico que indica as mudanças pelas quais passam as coisas, né? Devir. Ah, entendi. Sabe qual que é a viagem filosófica? Eles buscam... existe uma questão a responder de buscar, né? Buscar uma lógica para responder uma coisa que é muito funda para o ser humano, né? Eles tentam ir muito fundo pro negócio do ser humano, né? Que eles tentam saber, né, o que acontece. Que a matéria, né, você tem a matéria, a forma e o dinamismo das coisas a partir da potência, né, e encontrar uma finalidade. Só que essa finalidade, né, ela é uma coisa natural. E aí, quando a gente investiga muito esse natural, a gente meio que desinstala o natural por associações lógicas de combinações, né? Então você tem essas combinações que partem de princípios, às vezes, muitos dos homens, né? Muitos dos princípios escondidos por trás dos desejos humanos, né? Então você tem esses desejos humanos abrindo essas portas, né? Então negar os desejos é fundamental para poder encontrar algum sentido, né? Problema antropológico. O homem não é apenas alma, como afirmava Platão,
mas é o resultado da união substancial de alma e corpo. A primeira concebida como forma e o segundo como matéria. Então, afirmar Platão, mas o resultado da união substancial de alma e corpo, concebida como forma e o segundo como matéria. Entretanto, a alma compreende o elemento espiritual divino e imortal. Bom, agora sim, né? Vamos lá. Moderação é a questão. Se a gente tem essa moderação buscando essa, vamos lá, cosmologia, cosmológico e antropológico. Toda essa lógica é algo que é intrínseco do ser, né? Que disserve ao ser operações, né? Então isso aqui a gente prende o ser na lógica, né? Então você tem a lógica e o cosmo e o antropo, né? O centro. O que acontece? Que o ser, né? Nós, seres humanos, logicamente discutimos com... Não, vamos abrir aqui. Então você tem a insegurança procurando potência de seguro. Então por que eles falam assim que eles têm a distensão entre dois pontos a partir da moderação, né? Aquele desfecho, acho que tava aqui, ó. Moderação média entre os extremos, ó. Entre os extremos. Vejam só. Nós seres humanos, nós compartilhamos uma coisa que é a igualdade viva, né? Igualdade viva. E essa igualdade viva, com a observação, nos leva cada vez a crer que somos instalados, né? Instalados. E o que desinstala a instalação? O que desinstala a instalação nos leva ao conhecimento. E aí a gente começa a praticar a desinstalação competida. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente compete sobre desinstalação, né? E aí essa competência, né? O produto dessa competência nos leva a caracterizar os insumos lógicos e permanecê-los na nossa contenção. Então isso são pontos lógicos em nós. Por quê?
isso nos diz conselho. Isso nos diz conselho. E tudo que nos diz conselho nos leva a crer que estamos seguros. Só que o conselho, ele é muito autônomo. Você tem esse conselho autônomo. O que isso quer dizer? Que geralmente depois o autônomo é o seguinte: você tem a conexão que consegue, por adequação sentida, né, levar entendimento de segurança por desconexão, né? Porque é como se a gente, né? Porque a moderação? Porque nós fundamentamos a segurança como um cursor lógico de cuidado matricial. Então, o que acontece, né? Nessa interpretação de extremos, essa matriz, ela sempre vai estar entre o homem, no sentido antropológico, né? No sentido antropológico, o estudo do homem, e o cosmogológico. Cosmológico, né? Cosmogológico, não cosmológico. Cosmológico. Bom, tá. E aqui, ó, vamos lá. E o que acontece? Se a gente acredita em uma realidade de extremos, a gente sempre está em um ponto desses extremos. Então, olha só. Beleza. Só que quando a gente acha um extremo, quer dizer que a gente consegue caminhar entre extremos, né? Só que o extremo, ele é um baseado, né? Ele é uma significação vetor, né? Vetorial. Aqui, ó. Ao mesmo tempo que a gente está nesses extremos, podem ter mais. A gente pode caminhar para cá. Só que o que os filósofos eles fazem, né? Como a gente pode caminhar para cá também, ó, nesses extremos, e para cá, a arte da regra e da pesquisa e da consideração implanta a união de extremos, né? E aí você fecha você coloca um feixe, né? Você pega esses extremos aqui, ó, e eleva eles a uma comunhão. Opa, vamos trazer assim. E aí essa comunhão aqui, ó,
ela é a arte que é comum a todos. Então, se existe esse extremo aqui, ó, né, ele é o motor de todas as coisas. E aí o que acontece? Nós só vamos chegar a ele caminhando. A gente tem uma chance de conhecer fazendo essas. Vamos entrar aqui mais interno. Nós vamos pegar no mundo lógico, né? Quando a gente conhece o extremo, né? Aqui a gente coloca o bem e o mal um pouquinho. O que acontece? Que se a gente caminhar pelo extremo aqui, né? Muito dificilmente a gente vai conseguir um caminho, né? Geralmente o meio dos extremos ele tem maior vamos lá aqui. O homem não é apenas alma, como afirmava Platão, mas é o resultado da união substancial da alma. Tá. Por causa do equilíbrio. Extremos e o equilíbrio. Se isso aqui é comum a todos, ele é o ponto de equilíbrio, né? Então você tem um ponto de equilíbrio. Então, o lado mais forte é o meio dos extremos que está na radiação plena desse comum. Está em plena comunhão. Agora, se a gente afasta desse meio, a gente desequilibra, né? É só olhar para nós que somos vetores disso, ou para os animais, ou para as plantas, ou para toda forma de vida simétrica, né? Toda simetria. Então olha só, aqui a gente tem a simetria. E a simetria, ela é isso, né? Ela é a moderação de dois lados, né? Então você tem o triângulo, e aí se a gente cortar, a gente tem essa simetria. E é isso, né? Não, se a gente caminhar pelos extremos, a gente não vai conseguir caminhar. Porque esses extremos, eles podem se fechar. Então olha só. E aí os dois, eles ficam significantes, né? Eles ficam no mesmo tamanho. Só que o nosso objetivo é chegar nesse aqui, ó. Nesse outro degrau. Nesse outro plano. Não é mesmo? E aí, para chegar nesse plano, a gente precisa de um meio seguro. E o meio seguro, ele tá aqui, ó. É a reta paralela. A paralela. Beleza? E aí é mais ou menos isso, né? Você tem essa questão paripatética observada por esses filósofos e tais. Cara, isso é pra tudo, porque esse meio, ele é o melhor que tem, é o mais afinado, é o que mais equilibra aqui, ó, que faz o equilíbrio. Então, em uma dramaturgia, essa é a maior verdade que tem, é o equilíbrio, né? É o que desponta maior a diversão sináptica, sino-mimética. O sino de
de estar bem. Beleza? Então é mais ou menos isso, né? Sempre mais ou menos isso. Até chegar no meio de adversitar nessa razão. Vamos lá, que é o exemplo, né? Um exemplo de ensino, sinalização. Vamos lá. Então vamos acabar agora. Motor imóvel, né? Então existe um motor imóvel, né? Vamos ver o motor imóvel. Motor imóvel, motor imóvel, motor imóvel. É o equilíbrio. Equilíbrio, cara. Sempre o equilíbrio em qualquer forma, né? Agora, para renderizar o nosso pensamento de hoje, vamos fazer um complemento para esse equilíbrio, né? O elemento que se integra em um todo para completá-lo ou aperfeiçoá-lo. Então, elemento oposto necessário para completar algo. Nada mais a declarar. É isso. Equilíbrio. A gente tem vários tipos de equilíbrio. Equilíbrio alimentar, equilíbrio de saúde, equilíbrio de manobra de esporte, equilíbrio de digitação, equilíbrio de pedras, né? Então a gente tem vários planos e vários equilíbrios. Todos eles conseguem fazer exponenciação de instalação em você, né? Complemento. Não só em você, mas em todas as versões dos homens caminharem, né? Você tem equilíbrio de estar próximo, de estar longe, o equilíbrio da natureza, equilíbrio da terra. Então, equilíbrio é isso, ó, posição estável de um corpo sem oscilação ou desvio. Bom, e se o motor móvel é esse, né? Então, estamos mais próximos dele a partir desse status. Vamos ver aqui alguns sinos aqui também. Deixa eu ver. Nós temos equilíbrio de ondas, equilíbrio de sim. Sino de atendente. Então vamos ver aqui a nota musical. Então olha só, o equilíbrio ele transmite, né? Gostei dessa imaginação. É verdade. E tem outra, né? Se a gente mexer nessa imagem aqui, ó, a gente começa a ver que dá pra interpretar aqui, ó. A gente tem um sino e olha só o que o equilíbrio nos mostra, né? Vejam só. A composição, né?
que a gente começa a ver que o equilíbrio consegue fazer esse tipo de coisa aqui, ó. A união estável de dois seres consegue gerar a sombra de um terceiro, né? E aí esse terceiro ser, ele é a paralela desse caso aqui, né? Que legal, cara. Muito doideira. Mas é isso, não. Esse é o senso descomum de uma operação filosófica, né? A gente precisa de ver, né, esse cenário, assim, ó, esses cenários com esses cenários como se diz, esses cenários importantes, esses cenários civis, de arquitetura civil, onde tem uma exposição que busca integração, uma integração de estrutura. Você tem uma certa arquitetura de acesso de sucesso, né? Para que vai construir algo assim sem uma sucessão de tomada de utilidade? E aí essa utilidade não só serve ver dramaturgia, ou seja, templos dramatúrgicos, né, significando o agente, o embrião, como uma chama de placa de contenção, onde existe aqui um Espírito de Deus que vai dispor para nós uma imagem, né, redimensionada de expressões que vai gravar, que grava nele. Então a gente tem esse empreendimento, né, essa folha viva que dá para ler e dá para até se acertar e se crucificar nessas vias aqui para nos apresentar uma contenção espiritual. Porque isso aqui é como se fosse Deus buscando refletir para todo mundo o desequilíbrio, o desespelho que se tem empreendido nessa carga. Então, eis a carta aos faria-se-eus, né? Eu faria se eu ensaiasse como ele. Talvez seria melhor a partir do princípio das minhas estratégias, mas isso está para o meu lado de ponto de vista, de buscar apresentar. Mas isso vai de folha
para empreendimento apertado dessa folha, né? E aos sentimentos, né? Sendo instalado e descomportados pelas contrações. X. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente deu uma fundamentada diferente dessa, até porque eu tô com tempo para isso, nessa peripatética. Eu nunca tinha ouvido falar nela. Deve ter mais. Que significa andarilhas. Andarilho. Então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Andarilho. Aquele que anda muito, andar. Então é isso, né? Andarilhos. Isso. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Essa peripatética foi bastante legal ver ela, no sentido que os andarilhos eles conseguem captar uma adversidade de desmoderações por conta dos pulsos das pessoas que vêm caminhando, né? Ou vêm repetindo caminhos. Quando a pessoa anda para desprestar atenção sobre quem anda, consegue ver aquilo que quem está em andar não vê, né? E esse é a busca, né? A busca de moderar esse tipo de olhar para aquilo que as pessoas em objetivação não olham, né? E aí artisticamente apresentar, né, um desenvolvimento lógico para as pessoas conseguirem olhar quando precisos para as coisas que elas não desenvolveram ainda a capacidade de olhar quando estão em objetividade de andar, né? Ou estão andando nas suas mesmas concentrações, repetindo as mesmas adversões de rota, né? E aí os sinos aparecerem para eles, como nesses exemplos que a gente viu, desfundamentando os extremos, né? Os extremos. E aí encontrando um equilíbrio, né? Um equilíbrio que chega lá, né? Simples assim. Um abraço para vocês então e até o próximo vídeo. Fui.